Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Felipe Mota. Eu sou o Felipe Mota, estou na mesa com o Felipe Santos e Paulo Targa. Hoje vamos falar sobre tudo que aconteceu na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Só lembrando que ainda falta um jogo para fechar a rodada, Botafogo e Atlético Paranaense. Como essa partida acontece depois da nossa gravação, vamos analisar todos os outros jogos que aconteceram. Antes de começar, já deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos episódios. Vamos para mais um vídeo. Felipe, eu queria que você falasse um pouquinho dessa 24ª rodada pra gente. De números, de tudo? De tudo. Uma rodada que a gente vai analisar somente 9 jogos. A gente tem um pouquinho menos de gols do que a gente tem normalmente. Vamos ir para alguma coisa próxima a 2 gols por partida. O que mostra que é uma rodada pré-copa que pode interferir em alguma coisa. Alguns times se pouparam e a gente tem essa variação ali, né? Tirando isso, alguns jogos, o placar não diz muito o que aconteceu no jogo. O primeiro jogo a gente vai analisar do Fluminense, para mim diz mais isso, né? Ou seja, o Remo foi mais sofrido pro Fluminense do que parece. O jogo do Vasco mesmo com o Palmeiras eu acho que foi muito interessante, porque por mais que tenha sido um placar elástico, o primeiro tempo foi um jogo muito equilibrado. Sim. No segundo tempo a porteira abriu e foi um desespero. Desastre. Um desastre. Curiosamente, não sei se vocês concordam, mas o Léo Jardim falhando mais uma vez. Falhou em todos. Falhou em todos. Eu não sei o que está acontecendo com aquele rapaz, não. Porque Acho que o time melhorou, mas o goleiro não. Acho que o segundo não, porque foi um pênalti que Não, tudo bem. foi um acidente e aí ele não tem culpa. Então, O próprio três pênalti eu achei gols muito também. estranho, né? O pênalti do juiz demorou pra marcar pra caramba, né? E é um pênalti claro, né? Eu ter marcado na hora, mas tudo bem. Acho que foi mais curiosa por conta disso e não foi uma rodada talvez tão linear como as outras estavam sendo. Mas agora vem a Copa do Brasil, a gente já viu o que aconteceu mais à frente. Espero que isso cada vez mais diminua, né? Essa quantidade de divisões, mas que o campeonato tenha a sua real importância. Eu queria destacar, o Felipe falou um pouco, mas eu queria destacar que teve 20 gols nessa rodada e um empate só, de 0-0, que a gente pode falar um pouco mais. Tá? Quer falar alguma coisa em cima, depois a gente vai para os jogos? Sobre a rodada, eu gostei dessa rodada. Eu acho que o Campeonato Brasileiro está melhorando a cada rodada, né? Então, era isso que eu podia contribuir aí. Melhorar eu não sei, mas vamos começar com o Fluminense e Remo. O Fluminense venceu o Remo por 2-1 de virada. Foi um pouco sofrido esse jogo. O primeiro tempo do Fluminense foi esquisito, porque o Fluminense estava bem, mas aí tomou um gol, um lance que toda a defesa do Fluminense parou. Acho que foi uma falha do Canóbio, que não marcou. Ele e o Hulk se embananaram e não souberam quem é nele. Pra mim é mais culpa do Canóbio, porque quem acompanha tem que ser o ponta, não o centroavante. Então pra mim foi esse um pouco, mas foi um jogo muito complicado. Então o Felipe quer falar um pouco? Eu queria só fazer um comentário. Eu acho que o Targa vai gostar muito dessa rodada, porque a gente está gravando antes de segunda-feira, né? Talvez ele não goste tanto, na noite de hoje talvez é capaz de não gostar tanto. Pode ser que fique mais chateado, mas por enquanto, vendo o jogo dos outros, vai ser muito mais tranquilo. E você achar que o jogo foi nervoso, acho que quem torce pro Fluminense deve ser um pouco complicado também, porque o jogo pareceu tenso. Eu em algum momento achei que o Fluminense ia ter que conseguir a proeza de perder pro Remo. Que o jogo estava ruim, mas o Remo estava ganhando. Teve um empate, depois pro abafa, vai. Sim. O que mostra também como é que a solução pro Fluminense estava em casa, né? Sim. O Marcão não quer se convencer que tem que ficar lá, mas ele tem se mostrado muito eficiente. Eu lembro muito com relação a alguns técnicos, ou auxiliares técnicos, ou comissão técnica permanente que tem sua valia, né? O Flamengo, por exemplo, foi campeão em 2009 Sim, com o Andrade, depois em 2013 com o Jaime. Eles foram caras que, de fato, mostraram que não tinham condições de assumirem o ano inteiro, mas foram importantes numa virada de página, né? Eu descobri que o São Paulo tinha seu eterno auxiliar que da hora entrava quando alguém ia mandar embora, e o Marcão está entrando nessa fase. Se ele quiser ficar, acho que o Fluminense está bem entregue nas mãos de um bom técnico, que conhece o clube, conhece o elenco, e consegue fazer um trabalho talvez mais calmo até o final do ano. Antes de passar pro Targa, eu queria destacar. O Marcão fez uma coisa que o Zubeldia não fez. Ele botou um moleque da base, o Riquelme, que deu assistência pro gol da virada do Fluminense. Que Primeiro toque dele. Primeiro toque foi um cruzamento e o Riquelme não jogava com o Zubeldia, tá? Mas a diretoria também afastou ele por 2 jogos, falando que tinha uma lesão, que eu não sei se dá pra acreditar muito, porque ele comentou na postagem sobre a demissão do Zubeldia que acho que um erro claro de um jogador jovem que não pode fazer isso. Então você pode falar um pouquinho disso, tá? O Fluminense era favorito, né? Muito Eu acho que, inclusive na análise da rodada, foi unanimidade esse favoritismo. E o Fluminense alcança aí a sua segunda vitória consecutiva.
Quer dizer, está crescendo aí, São Marcão está com uma estrela enorme, né? O Remo, por sua vez, buscava 3 pontos para tentar sair ali, para melhorar a sua posição na zona do rebaixamento. E o Remo, quando ele joga para segurar o jogo, para se defender, ele faz isso muito bem. Sim. Ele fez isso contra o Internacional, ele fez, né, ele só falta colocar o ônibus ali. Sim. Ele joga com um 4-4-2 no seu campo, e o Fluminense teve muita dificuldade. Teve muita dificuldade porque o Fluminense ele não conseguia penetrar. Faltava movimentação, sim, e velocidade. Você que foi ao jogo deve ter visto uma cena, vamos dizer assim, muito ilustrativa disso, que foi uma hora que o Ignacio pegou na bola, na saída, e ele não sabia para quem dar. E sabe que uma coisa? O Ignacio é um zagueiro que ele puxa muito, ele tenta sair sempre. E aí, a maioria das vezes que ele tenta sair jogando, que nem achando que é o Davi Luiz, porque parece o Davi Luiz da Copa de 2014, ele perde a bola, cai e vai contra-ataque. E aí o Thiago Silva, o Alex Manga tinha acabado de entrar, o Alex Manga vai correndo, o Thiago Silva vai acompanhando, aí o Thiago Silva do nada, com a experiência dele, dá uma gerada de corpo que é difícil, e dá um carrinho, desarma e dá um esporro em todo mundo, assim, que é uma coisa... E aí tem que falar um pouco, você falou de jogador lento, o Ganso lento e o Hulk muito lento. Mas o Ganso dá uma dinâmica diferente. Isso. O Hulk ia ser substituído jogando mal, e aí foi decisivo, tá parecendo que tá melhorando aos poucos. E o K9 foi substituído no intervalo, que tá jogando muito mal, entrou o Serna, que foi decisivo novamente. E o que então fez o Marcão? Né? O que o Marcão fez? O Fluminense batia naquele muro, sim, e não conseguia ali conseguia nada. Então, o Marcão, ele trouxe o time para o seu campo, sim, né? E aí o Remo, ele foi aproveitar esse espaço, né? Abrindo mais para o Fluminense. Só que nessa, o Remo foi lá e fez o gol. Sim. Né? Teve no primeiro tempo, com 1-0, gol de Já-Já. Já-Já, né? E tudo. Volta para o segundo tempo. O Hulk estava muito ruim, né? E aí vai ocorrer a substituição do Hulk, né? Isso é inusitado. A torcida já estava preparando uma sonora vaia, né? Sim. O Cano já estava ali todo animado de entrar, quando o Riquelme, né? Acho que foi o Riquelme, não sei desse lance. Esse lance não, foi o Soteldo. O Soteldo, depois foi o Hulk vai lá e faz um gol. E aí não é mais substituído. 1-1, aí não é mais substituído. É basicamente isso. Agora, é importante, a gente está falando assim, parece que está criticando o Hulk. Não estamos criticando o Hulk. O Hulk é um jogador que tem aí a sua história e tudo, é um grande jogador e que tem uma disposição nesse Fluminense, ele se movimenta, ele sim, corre, ele faz tudo que ele pode fazer. Mas ele está numa fase ruim. Sim. Né? Então, assim como também o Léo Jardim também está numa fase ruim, são gripes que passam por aí, né? E depois, logo depois, teve o gol do Kevin Serna, né? E aí, lindo, de cabeça também, se falou aqui da entrada do Riquelme, o primeiro toque do Riquelme foi um cruzamento. Quer dizer, a estrela do São Marcão está brilhando muito, né? E outra coisa que saiu, o Samuel Xavier machucado, entrou o Fidelis, que também é da base. Agora eu vou passar pro Cruzeiro e Flamengo, que o Felipe vai falar um pouquinho. Eu acho que a condição do Cruzeiro e Flamengo foi uma soberba do Flamengo, né? O Flamengo jogou muito bem na quarta-feira, achou que talvez fosse ganhar de qualquer forma. No primeiro tempo o Flamengo foi bom, foi um jogo equilibrado, o Cruzeiro talvez mais focado do que tivesse jogado na Libertadores. Sim. O Flamengo fez 1-0, eu acho que isso gerou um tipo de... qualquer hora a gente vai ganhar esse jogo. Veio o segundo tempo, e assim como o jogo da Libertadores da quarta-feira, o Cruzeiro veio muito melhor do que o Flamengo no segundo tempo. Muito. Pressionando mais, atacando. Teve uma diferença de quase 10, acho que foram 10 chutes a gol. O Cruzeiro fez 24 chutes e o Flamengo 14 no jogo todo, né? Então assim, o Cruzeiro no segundo tempo só deu o Cruzeiro. No primeiro tempo o Flamengo equilibrou alguma coisa. E o placar, por mais que tenha dado o Cruzeiro, o Flamengo teve mais posse de bola, que é a forma diferente que o Flamengo está jogando, diferente de Léo Jardim, né? Mas está jogando lá Flamengo, que é controlar a bola, defender com a bola no pé.
O Cruzeiro fez um belo gol com o Arroio novamente. De novo, né? De novo, fez um belo gol. Deixando Deixou de novo o Samuel no Agora, chão. Samuel Lucas falar que devolveu o Cone no jogo da Libertadores, mas tomou mais um, quer dizer, continua devendo. E o último gol foi uma fatalidade, né? Porque o Matheus Pereira chuta, a bola passa no meio das pernas do Léo Ortiz, acaba quebrando o Rossi. Então, assim, talvez um jogo 1-1 fosse o mais justo, mas Sim. coisa de futebol, o Cruzeiro de fato jogou melhor que o Flamengo. E eu acho que o que atrapalha o Flamengo talvez seja essa soberba, talvez essa... Daqui a pouco a gente corre um pouquinho e ganha o jogo. Faltou isso ao time. E existem alguns jogadores quando não estão jogando, assim, o Jorginho que não jogou o tempo todo, faz uma diferença absurda. Muito. O Targa falou nos bastidores comigo sobre um jogador específico que ele acha que foi o problema. Você pode falar pra gente? Eu queria até colocar isso, pegar aqui uma consultoria do Felipe Santos. A saída do Arrascaeta, me parece, ou é uma coincidência, a Arrascaeta costuma jogar, em média, uns 55 minutos por partida. Tá. Né? Isso aí dá o quê? Dá um tempo inteiro, um primeiro tempo inteiro e mais 10, 15 minutos do segundo tempo. Essa saída do Arrascaeta, a entrada do Bruno Henrique, né? Muito embora o Bruno Henrique seja Fantástico, né? fantástico, me parece que ali aconteceu alguma coisa. Eu acho que também o Arthur Jorge, que é um grande técnico, ele conseguiu segurar ali o Flamengo, porque modificou totalmente o que foi do primeiro tempo para o segundo. Sim, né? outro time. Então, a minha dúvida é essa, o quanto o Arrascaeta é importante nesse esquema do Flamengo. E no mais é o Pedro perdendo gol, né? Gol. E isso aí também é ruim. Um problema que eu vejo desse Flamengo, acho que é desde 2019. O Flamengo cria muito e perde muito gol. Ele tem dificuldade de matar o jogo. Eu acho e o Flamengo tem qualidade para matar o jogo muito rápido. E aí eu não sei se é soberba não, porque tipo, se você é soberba contra o Cruzeiro, que é um bom time, eu acho meio, se for isso, é uma ingenuidade ou até uma burrice. Que não faz sentido o Flamengo ter uma soberba contra o Cruzeiro. Eu acho que é mesmo do jogo, né? Mas eu vou falar de um jogador especificamente que eu concordo, eu vi pouca gente falando. Cara, você vê que o segundo gol foi uma jogada, o Ayrton Lucas recebeu e foi pra frente correndo. Eu não sei porquê, ele resolveu dar um passe de calcanhar no meio de campo, deu um passe de calcanhar, o Cruzeiro pegou, deu no Gerson, o Gerson cruzou, aí o Matheus Pereira chutou e bateu no Léo Ortiz, que é um azar, porque o Léo Ortiz jogou muito no primeiro tempo. Tem uma fala muito boa, acho que é o Zico fala, que o Léo Ortiz é o camisa 10 dos zagueiros. E tipo assim, um azar, porque ele tava jogando muito e a bola desviou nele pra matar o Rossi. Então é uma fatalidade. Mas assim. existem coisas, pô. O Léo Pereira não jogou. Tinha que ser poupado porque tá com uma carga mental muito alta. Jogou o Ortiz e o Danilo. Na época do Felipe Luiz, quando fazia essa dupla, o Ortiz jogava na quarta zaga, jogava pela esquerda, e o Danilo fazia direita. Nesse jogo específico, eles inverteram. O Ortiz ficou na dele, Sim. E o Danilo que foi o Coringa, né, que foi jogar na esquerda. Eu acho que isso muda alguma coisa também, isso interfere em alguma coisa. É isso que eu falo com relação à substituição. O Léo Pereira não jogou, o Jorginho não jogou. Isso vai mudando um pouco o time, o jeito de jogar. Fora disso, essa substituição do Arrascaeta. Do meio para frente, dos volantes para frente, do Pulgar ali para frente, todos eles jogaram de posição ao longo do jogo todo. O Léo Jardim fez substituições que eu não consegui entender, porque ele trocava o centroavante, botava o meia. Ele fez uma confusão ali, que aquele rapaz estava tentando fazer, tentando atrapalhar bastante nesse sentido. Então ficou meio confuso, não estava claro quem ia jogar na ponta esquerda, quem ia jogar na ponta direita, quem era o centroavante, não era o Pedro, depois foi o Bruno Henrique. Mas quem estava jogando ali? Em algum momento eu achei que o Pato ia fazer esse falso 9, quando o Bruno Henrique ia jogar aberto na esquerda, mas não, deixou o Bruno lá mesmo. Ele bagunçou muito essa configuração. Achou que nisso tá tranquilo, dá pra ganhar, por isso que eu falei, botei a soberba como ponto. Justo. Agora vamos pro Palmeiras e Vasco. Foi uma goleada de 4-1 Palmeiras no Vasco. Mas eu queria falar que o primeiro foi um jogo meio mentiroso, o placar assim. Que o primeiro tempo, o Vasco jogou melhor que o Palmeiras. Jogou. O Palmeiras não tem criatividade. Era uma agonia ver o Palmeiras ir no ataque. Ele não consegue criar jogada, assim. É muito bola de longa, tá? Muita dificuldade. O Vasco bem. E aí, no segundo tempo, não sei o que acontece com o Vasco. Quando ele toma um gol, acontece um apagão, que isso é um time que não quer ser rebaixado, não pode ter esse tipo de apagão. Teve um apagão e aí depois teve um pênalti. E aí o Flaco resolveu jogar bola e acabou com o jogo. Eu queria que você falasse um pouco também, tá? Eu acho que... Não quero polemizar, mas eu acho que não foi um primeiro gol que criou o apagão.
porque em 11 minutos nós tivemos 3 gols. Eu Sim. acho que foram esses 11 minutos que apagaram o Vasco, né? O primeiro tempo o Vasco poderia ter ganho. Sim. Né? Eu estava todo satisfeito porque eu tinha cravado aqui no programa anterior a vitória do Vasco, né? Eu digo assim, já pensou se eu acerto? Né? Como eu acertei a Chapecoense. Sim, que a gente vai falar rapidinho só. Rapidinho. Mas para o segundo tempo foi uma tragédia, né? E a outra coisa também importante a se destacar, Felipe, é vamos dizer assim, é o Palmeiras, né? O Palmeiras, a gente tem, até eu confesso que eu tenho feito algumas críticas em relação a essa instabilidade do Palmeiras, mas acontece o seguinte, o Palmeiras está com 51 pontos, quer dizer, na 24ª rodada, poucos times conseguiram esse feito, né? Nem o próprio Palmeiras, nos campeonatos anteriores, conseguiu, me parece que não conseguiu. Então o Palmeiras está indo, ele está em 3 Copas, Sim. né? Libertadores, Copa do Brasil e o Brasileirão, Sim. quer dizer, que está conseguindo chegar lá. Quer dizer, então, junto com o Cruzeiro, junto com o Flamengo, é uma das grandes forças aí do campeonato. Agora eu vou passar pro Felipe, porque eu tava vendo que ele tá vendo os posse de bola, essas coisas. Você pode falar um pouco, Felipe? É porque os números às vezes mentem, né? A gente Sim. se pegar muito número, a gente se perde um pouco. Totais de chutes a gol. Tivemos 13 do Palmeiras e 12 do Vasco. No primeiro tempo foram 5 do Palmeiras e 4 do Vasco. No segundo tempo eles tiveram a mesma quantidade de chutes a gol. Sim. 8-8. Só que a eficiência do Palmeiras foi absurda. Foi o que o Targa falou, em 11 minutos acabou o jogo. Sim. Eles abriram 3-0 e depois ficaram só administrando. E 3 gols de maneiras muito diferentes. Bem Não foram diferente. jogadas criadas. O Vasco estava de fato bem postado, estava se defendendo bem. Foi um belo chute de fora da área do Flaco, o primeiro gol. O segundo gol, um pênalti, uma infelicidade, uma fatalidade, foi uma cabeçada que foi na mão do zagueiro, do Cuesta, né? Isso. O terceiro gol foi do Flaco ou foi Agora Vitor do Roque, eu Flaco. acho. foi no contra-ataque? O gol de pênalti foi do Vitor Roque e o segundo do Flaco, isso. Foi um gol do contra-ataque do Maurício, foi isso? É do Maurício, na verdade. Foi o terceiro gol, Flaco foi fez do o quarto. Maurício. O Maurício foi de novo um contra-ataque, ou seja, o Vasco começou a querer ir pra frente, tá 2-0, achou que ia dar algum tipo de abafo. O Vasco estava dando contra-ataque pro Palmeiras. Aí o Palmeiras jogou em casa, né? Porque o Jogou um Palmeiras contra-ataque gosta. contra o Palmeiras, jogou em casa, tomou o terceiro gol, em 10 minutos, 11 minutos, como o Targa falou, acabou o jogo. Sim. Ali já era um abraço, tenta fechar a casinha para não tomar mais demais. Foi o que o Vasco conseguiu fazer. Agora, de fato, o Vasco tem progressos. Só que você falou, Felipe, com relação a chute a gol, é muito curioso, assim. Quando o time está com todo cabeamento já passado para ir para a segunda divisão, é muito difícil não fazer conexão. É muito difícil não ligar ali na tomada e ver o que vai acontecer. O Vasco está com todo indício que vai falar, porque falta confiança. Mesma coisa, se o Vasco ganhar 2, 3, é capaz de sair daí porque vai ter a confiança e o time do Vasco não é ruim. Não é? Teve o gol do Colídio, né, que foi o Sim. primeiro gol dele, a contratação. O Souza fez o segundo gol dele, o segundo jogo dele, já está mais ambientado. O time do Vasco tem qualidade. Sim. Não é para estar onde está. Mas ele precisa ter confiança. E quando às vezes sofre um gol, logo no início do segundo tempo, que fez o primeiro tempo bom, um chute de fora da área de rara felicidade, isso acaba por destruir todo o processo do seguinte. Né? Você quer falar alguma coisa mais, tá? Eu quero falar pela segunda vez, né, consecutiva, chamar a atenção desse caminho para a zona, para a Série B. Sim. Né, que os times, normalmente os times que vão para lá, começam a acontecer, tudo errado começa a acontecer com o time. Né? E o time vai indo assim, sem saber o que está acontecendo para a Série B. O Vasco está acontecendo isso. Vou passar para o Felipe para ele falar de Santos e Mirassol um pouco. E aí eu te passo para o São Paulo depois. Seria a mesma coisa de um jogo de injustiça. Porque o Santos estava melhor que o Mirassol, tomou um gol primeiro, Sim. mas foi um jogo ruim. Muito ruim. Foi um jogo bem ruim. Talvez tenha sido um dos piores da rodada, salvo me engano, quando eu vi todos, mas dos que eu vi foi o pior. Foi o pior para mim também. Jogo ruim, muito Tô ruim. antecipando já o pior jogo da rodada. Foi um jogo muito ruim. Então, o Santos jogou melhor que o Mirassol, mas tomou o gol primeiro. Teve uma expulsão para mim muito mandrake. Muito mandrake. Muito mandrake. Pra mim Aquilo não ali, a Edna não deu em campo, foram chamar no VAR, que eu não consegui entender por que chamaram ela para aquele lance. Para mim o Neymar se joga de uma forma vexatória. Se joga, eu acho forte. Ele dá um show ali. Pra mim foi falta, mas não é pra vermelho. Ele era o último homem.
Mas ele tava na lateral, não tava na área. Ninguém vai justificar que ele lance para vermelho. Mas o Santos estava jogando melhor, o Santos tem mais capital, o Santos tem mais gente, fazendo escolhas erradas, que talvez a mesma coisa que a gente está falando com relação ao Vasco. Às vezes na última bola, teve um contra-ataque 2 contra 1, que a bola para rolar pro Gabigol e o Barreal chutou. Quer dizer, tinham coisas melhores para serem feitas, mas quando o time está na draga, está lá embaixo, é muito difícil pensar na melhor solução. O Santos tem uma situação muito complexa, porque vai pegar o Palmeiras no meio de semana na Copa do Brasil. Então, não sei se vai ter que pontar com a cabeça lá ou não, talvez dividido com relação a isso. Mas foi um jogo de técnica muito ausente. Achei muito ruim o jogo. Tarek, quer falar um pouco? Ou... Quero falar do Neymar e a grosseria que fez com a Edna, né? Tá. Eu acho que não cabe isso mais, entendeu? Ele não faria isso com um juiz, né? Eu acho que foi uma grosseria. Acho que fica muito mal para ele. Neymar, ele inventa, cada jogo ele inventa uma confusão, né? Então eu queria ressaltar isso aí para a gente prestar atenção. Cara, eu vou falar um pouco, não é do Neymar não, é da Edna. Eu achei de novo ela uma arbitragem muito ruim. Ela de novo, no jogo que teve Fluminense em algum jogo, ela foi atropelada 2 vezes em 5 minutos de jogo. Atropelada porque ela está mal posicionada, e de novo ela foi atropelada porque ela estava mal posicionada em outro lance do jogo. Aí tem essa arbitragem horrível, ela vai dar uma maré, depois expulsa, uma confusão danada. Péssima arbitragem, tem que rever essa arbitragem da Edna, que eu acho que tem que melhorar. Agora vamos para o último, para adiantar um pouco. Fala um pouco da vitória do Chapecoense que você cravou. Pois é. Para falar da Chapecoense, eu tenho que falar do São Paulo. Acho que é mais fácil a gente falar da queda livre que o São Paulo tem, né? Porque a Chapecoense já caiu, né? Não tinha sentido essa vitória, né? A não ser assim uma zebra total e tudo, né? Agora, na hora lá que eu cravei Chapecoense, eu estava mais preocupado com a queda do São Paulo, né? E realmente aconteceu. Então, a gente tem que olhar o São Paulo, que agora entrou também no rol daqueles que estão querendo ir para a Série B no ano que vem, imagina, né? Eu vou acrescentar isso. Para mim, o São Paulo tem a cartilha de time mais rebaixado que o Vasco. Porque o São Paulo já teve 3 técnicos, o Crespo falava de 45 pontos que precisava para se salvar. Aí a diretoria do São Paulo tomou uma decisão de demitir o Crespo porque ele falou essa frase, que era uma verdade, era óbvio, todo mundo sabia disso, menos a diretoria do São Paulo. Então, para mim, mostra uma incompetência dessa diretoria, dessa gestão do São Paulo. O São Paulo muito mal, não consegue ganhar da Chapecoense, então é muito difícil, tá pedindo para cair. E é o time que mais merece cair dos grandes, é o São Paulo. E eu queria passar para o Felipe rapidinho. Eu acho que, tirando isso, São Paulo tá numa draga danada e tudo mais, tem números de estatísticas que são muito relevantes. Assim. Posse de bola foram 77% de posse de bola para o São Paulo. Contra 23% da Chape. A Chape achou um gol, mas o São Paulo criou. Sim. Tentou. Mas quando a fase é ruim, é complexo. Porque ninguém vai esperar perder para a Chape. O time da Chapecoense é muito limitado. Então o São Paulo está namorando, flertando fortemente com o perigo. Agora eu vou falar um pouquinho só de 3 jogos do placar só, e depois eu passo pro Vitória e Bahia, que o Felipe falou um pouco de Rogério Ceni. O Curitiba venceu o Corinthians dentro de casa por 2-1. O Inter empatou 0-0 com o Galo, um jogo horroroso também. Bragantino ganhou de 1-0 do Grêmio, que busca estar na Berlinda, só não é demitido porque é gringo. E agora eu passo para Vitória e Bahia, pro Felipe falar um pouco de Rogério Ceni. Então, só desses jogos que você falou antes, a gente também tem times divididos a atenção com relação à Copa do Brasil. Né? Tá. A gente tem um Grenal aí, que provavelmente foi o jogo mais importante dele, não foi o jogo da rodada no meio de semana. E temos o Galo também, travando um pouco da qualidade que ele está tendo, né, nessa retomada pós-Copa do Mundo. Né? Que o Inter conseguiu ajeitar sua defesa, mas para criar também está com alguma dificuldade. Vitória e Bahia. Vitória e Bahia é aquilo, a gente apostava que ia ser um jogo mais difícil, um empate. Eu acho que vou passar a fazer isso, vou apostar só no empate do Bahia, vai ser Bahia ganha. E o Bahia ganha 2-0 no Barradão. Jogando bem, e com esse diferencial, mesma coisa com relação aos outros times que eu falei, do Inter e do Grêmio. O Vitória joga a Copa do Brasil no meio de semana, o Bahia não. O Bahia tem que fazer valer essa questão de só ter o Campeonato Brasileiro para disputar. Claramente. E ele não está conseguindo fazer isso de forma eficiente. Se a gente olhar para a tabela, o Cruzeiro já passou o Bahia, o Cruzeiro já está chegando ali em quinto, já está olhando para o Fluminense,
com um olhar de daqui a pouco eu tô chegando em você. E tem jogado mais do que o Fluminense. Tem jogado. O Bahia está em 6º lugar e talvez fique ali remando naquela direção ali de ganhar uma, perde outra, ganhar uma, perde outra. Não me parece não tem muita expectativa que o Bahia vai conseguir fazer uma coisa muito diferente disso, não. Tá. Agora, a gente já deu meio que o spoiler, eu e o Felipe, de pior jogo da rodada, Santos e Mirassol. Eu queria que o Tarno falasse qual é o pior jogo pra ele também. Pior jogo da rodada para mim foi Bragantino e Grêmio. Tá. O jogo ruinzinho também. E melhor jogo da rodada, Felipe, pra você? Eu vou falar com relação ao líder do campeonato, né? Porque pro Vasco pode ser muito ruim. Agora pro Palmeiras, no primeiro tempo teve alguma emoção, depois sacolou 4 com certa facilidade. O Vasco não apresentou depois, em 11 minutos conseguiu ganhar. Então acho que o jogo do líder, que retomou a confiança, retomou a liderança, conseguiu se afastar mais do Flamengo. Então o jogo do Palmeiras e Vasco foi o melhor jogo da rodada. Tarno, vai unanimidade isso? Não, Cruzeiro e Flamengo. Foi um jogão, Sério? né? Foi um jogão. Primeiro tempo, o Flamengo jogou pra caramba. Segundo tempo, o Cruzeiro segurou o Flamengo. Tá, Taticamente, foi um excelente Você achou esse jogo melhor? É. Eu vou no mesmo voto, Felipe, Palmeiras e Vasco. Vou explicar por que eu boto esse melhor jogo. Porque eu achei que o primeiro tempo do Vasco foi superior ao Palmeiras e o segundo tempo foi superior ao do Palmeiras. Então, nos dois tempos, os dois times jogaram. É. Então, por isso, pra mim, esse é o melhor jogo da rodada. Foram dois bons jogos. Sim. A verdade é essa. Então, galera, a gente está encerrando o programa hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agora, querendo saber de vocês qual foi o melhor jogo da rodada, qual chamou mais atenção, qual foi o pior. Deixe nos comentários e participe do debate com a gente. Até a próxima, galera. Valeu!